Botafogo e LDU pela Copa Libertadores. Pessoal, vamos entender um pouquinho também do planejamento do Botafogo, se vai buscar um ponta ou não. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona, né, os alvos do Botafogo na janela de transferência. E a decisão do Botafogo em não buscar um ponto direito agora faz muito sentido dentro do planejamento do clube. Primeiro porque o elenco realmente ganhou profundidade nessa janela. E não é só em quantidade, mas também em qualidade. Quando você tem nomes como Matheus Martins, Montoro, Santi Rodrigues e até o Jefinho, né, podendo atuar pelos lados, o técnico David Ancelotti ganha mais flexibilidade para mexer no esquema sem depender de uma contratação imediata. Outro ponto é que a diretoria está pensando no médio, né, prazo ali. Não adianta trazer jogadores só para cumprir tabela no banco. A ideia é esperar uma oportunidade de mercado que una qualidade técnica, encaixe tático e custo-benefício. Vamos aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe para vocês do canal ESPN, trazendo para a gente informações do Botafogo, que joga contra a LDU, e também sobre a chegada, né, novo reforço aí. Será que tem prioridade? Será que o Botafogo está priorizando alguma competição? Ele defende 2 títulos ou vai atrás de um título que não conquistou na temporada passada, não é, Rafa? E tem uma questão que é o fato de ser o único clube grande do futebol brasileiro que não tem a Copa do Brasil no seu vasto acúmulo de troféus ao longo de mais de 100 anos de história do Botafogo de Futebol Regatas, né? Bruno, Liri, fãs de esporte e comentaristas no estúdio. Por isso que é difícil até o Ancelotti falar sobre prioridade. Claro que o Botafogo defende o brasileiro e a Libertadores, e se puder ganhar de novo, vai tentar. E é o único time que está nesta temporada nas 3 competições principais: Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Bahia e o Fluminense estão na Sul-Americana, não estão na Conmebol Libertadores. Mas é isso, né? O Botafogo joga amanhã e prenúncio de recorde de público na temporada. Até agora, o jogo contra a Laú pela Conmebol Libertadores registra a maior quantidade de torcedores do Newton Santos em 2025, 36.432. Só de maneira antecipada foram vendidos 35 mil ingressos. Então dá para dizer, com alguma dose de segurança, que amanhã teremos recorde de público alvinegro no seu estádio na presente temporada. O Botafogo treina hoje não no Espaço Lunier, onde faz seus treinos diários. Treina hoje no estádio Newton Santos às 18 horas e depois vai para concentração. A seriedade é tanta, né, que vai ter concentração hoje para o jogo de amanhã contra a Laú pelas oitavas de final, jogo de ida da Conmebol Libertadores. E o zagueiro David Ricardo conversou exclusivamente com a nossa repórter Roberta Barroso, e o Fã de Esporte, conectado com a gente aqui no Sport Center, acompanha agora um trecho desse papo. Pensar num grande jogo, que é quinta-feira na Libertadores, que é um jogo muito importante. A gente espera fazer um grande jogo, sair com a vitória, fazer uma boa vantagem, que a gente sabe que o jogo de volta na altitude vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. A gente vem trabalhando forte para chegar na quinta-feira e fazer um bom resultado. A gente vai se preparar bem, mas, como falei, primeiramente a gente vai pensar no jogo de quinta-feira, para depois pensar no segundo jogo, mas a gente vai estar bem preparado para fazer os dois grandes jogos, para sair classificado. A meta, de fato, do Botafogo é seguir adiante, claro, na Conmebol Libertadores. A presença do Marlon Freitas ainda é duvidosa. Ele está seguindo ainda a fase final daquele protocolo de concussão. Em relação ao gol, Léo Link vai se manter como titular. Existe uma remota possibilidade do John, goleiro, voltar a ser relacionado. O Botafogo ainda tem ele no elenco. A negociação com o West Ham não deu certo. Contratou o Neto já para se preparar para uma eventual saída do John, mas como essa negociação não foi adiante, por enquanto o John segue e pode ser relacionado e ficar no banco para o jogo de amanhã contra a LDU. E falando em reforços, já citei aqui o Neto, o Botafogo ontem já recebeu no desembarque aqui no Rio de Janeiro o atacante espanhol Cris Ramos, jogador de 26 anos, está vindo do Cádiz da Espanha, um contrato de empréstimo com duração de 3 temporadas, com metas a serem alcançadas, que, caso elas sejam, o Botafogo vai ter a responsabilidade de comprar em definitivo o jogador. Atacante alto, 1,90 m, um pedido do técnico Ancelotti para poder ter a opção, a alternativa do chamado jogo aéreo. Com o Cris Ramos, se for aprovado em exames médicos, vai assinar contrato. O Botafogo contabiliza 6 novidades nesta janela de meio do ano. 3 antes do Mundial e 3 depois dele, meus amigos. Obrigada, Rafa. O Rafa volta ao longo deste Sport Center. Haja fôlego, hein? Para quem ama futebol, que sequência. Ainda tem Palmeiras, Bruno Vicari. Amanhã, então é exclusivo aqui, viu, Lili? Quem quiser assistir, só aqui na ESPN e no Disney Plus. E o Vinícius
E o Jefferson, pessoal, que elogiou o Neto, novo reforço do Botafogo, novo paredão, um dos goleiros mais rápidos com quem já joguei, ele disse. Vamos aqui com a fala dele. Tive uma passagem com o Neto, nosso novo goleirão do Botafogo, na seleção brasileira. Convivi com ele nos treinamentos, jogos, concentrações. E o Neto tem muitas qualidades. Liderança, joga muito bem com os pés, mas, para mim, acho que foi um dos goleiros mais rápidos com quem já joguei junto. Rapaz, quando o Jefferson abre a boca para falar do nosso goleirão, nosso novo paredão, o Neto, pode apostar que é papo de quem entende do riscado. E olha que ele não economizou elogios para falar do Neto, hein? Chamou o cara de um dos mais rápidos que já viu debaixo das traves. E não é qualquer um que recebe esse selo, né? Quem já viu o Neto jogar sabe, o homem é um gato no reflexo. Voa abaixo, tem aquela impulsão que parece que tá com molas nos pés. E o mais interessante é que não é só de elasticidade que vive o cara. O Gêmeos destacou também algo importante, que muita gente subestima. A presença de liderança e habilidade com os pés. Hoje em dia, o goleiro que só defende já fica para trás. E se o Neto juntar esse jogo com frieza, que sempre demonstrou, né, pode preparar que vai ser sombra de luxo pro John. E quem sabe, dono da posição. Para qualquer torcedor, né, isso pode significar o quê? Segurança. Afinal, disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né, é um luxo e é uma competição, um jogo atrás do outro, complica muito, então é bom ter dois goleiros de altos níveis no elenco. E se tem uma coisa que a gente sabe é que goleiro bom não ganha jogo sozinho, mas salva uns pontos que valem ouro no final da temporada.